Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, né? Porque já é bom dia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controla, só então hei de ver que o Senhor tem poder quando tudo eu deixar no altar. Bom dia, paz do Senhor, graça e paz, glória a Deus, aleluia. Eu tô passando aqui de repente nesse horário, já tem um tempinho que a gente não faz isso, mas eu tava aqui estudando a palavra um pouquinho e eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha devocional do dia. Hoje eu tive um dia muito abençoado, graças a Deus. Tive oportunidade essa semana de falar de Jesus tão intimamente para pessoas aqui dentro da minha casa. E eu tenho vivido um tempo muito lindo com Deus, um tempo de recomeço, um tempo de renascimento, se é que eu posso dizer assim. E eu estava aqui estudando em Gênesis 26, dando uma lidinha em Gênesis 26, que fala sobre a dificuldade de Isaac quando na terra em que Isaac está, começa a haver uma grande fome, né? Provocada pela própria terra. A terra se nega a produzir. E aí todo mundo está mudando dali, todo mundo está saindo dali, descendo para o Egito. E Isaac vai falar com Deus, e Deus diz para Isaac simplesmente ficar. E Isaac, então, decide obedecer a Deus, porque Isaac tinha um histórico com Deus, né? Isaac tinha uma história com Deus, uma história onde Deus já tinha feito milagres na vida do pai dele. Isaac tinha uma caminhada com Deus, então Isaac tinha experiências com Deus. E aí Isaac resolve, decide, toma a decisão de obedecer a Deus. E mesmo naquela terra ali, naquele lugar improvável. E essa palavra mexeu muito comigo, falou muito comigo, porque eu tô vivendo um momento de muitas impossibilidades. Eu tô vivendo um momento na minha vida, no meu ministério, aonde a minha única decisão é obedecer ao Senhor. Minha única opção é obedecer ao Senhor. Lógico, a gente sempre tem a opção de não obedecer, de tomar decisões de ir para a direita ou para a esquerda, como Isaac tinha decisão também. Isaac tinha a opinião, ele podia ter descido ao Egito, podia ter saído da terra ali, mas Deus disse para ele que ia abençoar ele ali, no meio da impossibilidade. Então isso tem muito a ver com o que eu estou vivendo nesse momento de redescoberta, nesse momento de renovo, de recomeço, de reconstrução, sabe? Nesse momento de desconstruir para construir. E não sou eu que estou fazendo essa desconstrução, é o próprio Deus. Então, assim, me chamou muita atenção. E eu até anotei aqui na minha devocional, que estou escrevendo aqui, estudando, eu até anotei que no meio da crise, Deus diz para Isaac ficar. Simplesmente, Deus diz para Isaac, fica aonde eu te disser. Foi isso que Deus disse para Isaac, fica aonde eu te disser. E aí Deus diz para ele, fica, porque se você ficar, eu vou te abençoar. Então Isaac tem em volta dele um monte de possibilidades. Porque as pessoas estão dizendo, vamos descer pro... Desculpa, gente, é porque eu tava tomando refrigerante. Tem um monte de pessoas que está saindo dali daquela terra porque a terra não está produzindo. Eles estão passando por um momento de fome. E não é uma fome, como a gente diz aqui, né? Não é uma fome, não é uma situação política, de dificuldades financeiras. Não é isso. É a própria terra que se nega a
produzir. A própria terra não tem nada que Isaac possa fazer, nenhuma tecnologia, nada que Isaac possa fazer naquele momento que vai fazer com que a terra produza. E Isaac, então, decide simplesmente obedecer. Deus diz para ele ficar e ele fica. As pessoas estão dizendo, Isaac, você é louco, vamos descer, porque aqui não tá dando nada, vamos mudar, muda de situação, muda de vida, muda sua história, faz isso, faz aquilo. Mas Isaac fica com o que Deus falou. E isso mexeu muito comigo, porque em tempos de crise, a gente quer achar uma saída, a gente quer achar uma solução. E muitas vezes a opinião das pessoas acaba sendo pra gente, como é que eu vou dizer? Acaba influenciando nas nossas decisões. E a melhor coisa que a gente tem pra se apegar nesse momento é a palavra. E se você estiver passando por algum momento de crise, eu queria te deixar essa palavra. Procure em Deus a resposta, a solução para a sua crise. Para o momento dessa crise, porque essa crise não é sua, ela vai passar. O que eu estou vivendo, essa crise não é minha, vai passar. Mas a gente precisa procurar em Deus a resposta. Isaac vai procurar em Deus e Deus diz para ele ficar. E o que eu acho mais incrível é que Isaac começa a produzir. A terra onde ele está começa a produzir. Né? Ao contrário do que todo mundo dizia, que não ia dar, que não ia fazer. Segundo o que Deus fala, Isaac obedece e a terra produz. Então, assim, eu tomei essa palavra para mim, muito para mim. E anotei aqui também que a gente precisa esquecer das más notícias e lembrar das coisas boas que Deus já fez. E eu tenho muita história com Deus, gente. E eu sei que o momento que eu tô passando de dificuldade, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, caraca, não vai funcionar, não tá dando certo. E aí, o que veio no meu coração que Deus falou é o seguinte, tipo, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Quantas vezes, quantos milagres maiores, coisas mais difíceis, situações mais difíceis você passou porque eu estava com você. Você passou porque decidiu obedecer. Então, a minha palavra hoje, aquilo que Deus falou no meu coração, a palavra de Deus, né? Porque a palavra não é minha. É isso, fique aonde Deus te colocar. Fique aonde Deus te disser para ficar. Faça o que Deus te disser para fazer. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas estão dizendo, fique sempre com o que Deus falar. Porque Deus é responsável por aquilo que Ele fala. Deus não é responsável por aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito, pelo que as pessoas estão achando da sua história, pela história que as pessoas estão contando a seu respeito. Deus é responsável pela história que Ele escreveu a seu respeito. Então, se Ele disse fica, fica. Se Ele disse desce, desce. Se Ele disse sobe, sobe. Se Ele disse para. Se Ele disse recomece, recomece. Fique sempre com aquilo que Deus estiver dizendo para você fazer. A palavra de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente não entende. E eu sei que não é fácil de entender. Que é difícil mesmo de entender quando as coisas fugiram do seu controle. Eu sei que é difícil, mas eu trouxe à minha memória, hoje eu fiz questão de trazer à minha memória milagres que eu vivi, de coisas que as pessoas diziam, não vai dar certo, não vai funcionar, se funcionar não vai ficar perfeito. Eu fiz questão de trazer à minha memória o nascimento dos meus filhos. Eu fiz questão de trazer à minha memória o que os médicos diziam ao meu respeito em relação a ser mãe. Eu fiz questão de trazer à minha memória o que os médicos diziam a respeito dos meus filhos quando nasciam prematuros. Eu fiz questão de trazer à memória o que as pessoas diziam ao meu respeito quando eu perdi o meu filho. E por que eu fiz questão de trazer à memória o que as pessoas diziam? Porque elas pareciam ter muita certeza do que estavam dizendo. As pessoas pareciam estar muito certas do que estavam dizendo. Pareciam estar com a razão. E aí Deus vinha e dizia exatamente o oposto do que elas diziam. E quando eu me lembro do que as pessoas diziam e me lembro do que Deus disse, eu me lembro então que se cumpriu o que Deus disse. Porque eu decidi confiar no que Deus tinha dito. Então, o que dizem ao seu respeito ou a respeito da situação que você está vivendo, essa não é a sua verdade. A sua verdade é aquela que te liberta. E a sua verdade que te liberta é Jesus. A nossa verdade, a sua verdade é aquela que te mostra o caminho. A sua verdade é aquela que é o caminho. E o caminho é Jesus. Então não tem jeito. Eu me lembro também da passagem do pessoal, que eu até ministrei isso esses dias na igreja, de
pessoal clamando, falando, na beira do mar, e o mar não se abrir, farol vindo atrás. E Moisés olha e fala, Deus, tipo, o que eu vou fazer? E Deus diz pra Moisés, Moisés, por que você tá clamando a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Tipo, por que você tá me orando de novo isso? Por que você tá pedindo isso de novo? Eu já te dei resposta. Você sabe quem eu sou. Levanta a vara, o resto é comigo. Diga ao povo que marche. Então Deus nos dá algumas ordens e a gente só precisa obedecer porque o restante é com ele. Para Isaac foi, Isaac, fica. Onde está todo mundo indo embora, você fica, porque eu com você eu vou fazer diferente. Com Moisés foi, Moisés, levanta a vara e diga ao povo que marche. Então a ordem para o povo foi marchar, mesmo com o mar fechado. Era marchar. E o povo tinha que marchar. A ordem para Moisés era levantar a vara. Quem ia abrir o mar, quem ia fazer o milagre era Deus. Cabe a nós obedecer, porque o impossível é com ele. O problema é que a gente está parando de fazer o que é possível para nós. Porque a gente olha a situação à nossa volta e tá tudo tão impossível, tá tudo tão difícil de acontecer. Na vida das pessoas não acontece, a gente começa a se mirar pelo que não acontece, pelo que não aconteceu, e a gente esquece daquilo que Deus já fez. E isso, não tô te julgando, não. Eu até coloquei aqui que isso não é um julgamento, isso não é ruim. Isso não é um pecado. Que você é um ser humano. E diante das crises, a gente muitas vezes vai se esquecer mesmo de milagres que haviam acontecido. Um exemplo disso é Moisés, que estava ali na beira do mar e sem saber o que fazer. Moisés tinha acabado de viver, Deus usou ele para mandar 10 pragas para o Egito. E lá no Egito, o povo foi assolado pelas pragas e com os hebreus não tinha acontecido nada. Moisés tinha uma história linda com Deus. E Moisés ficou aflito ali na beira do mar. Outra passagem que vai me lembrar é quando esse mesmo povo, depois de já ter atravessado o mar, tá pedindo para Moisés pedindo carne, depois pede água e tal. E quantas vezes Moisés ficou com o coração aflito, achando que Deus não ia ouvir ele. Porque na hora da crise, a situação é tão difícil que a gente acha que Deus não tá ouvindo a gente. A gente esquece de situações passadas, de milagres que ele já fez, de milagres que a gente já clamou. E ele já fez milagres, ele já respondeu. Então, Deus está perguntando tanto para mim quanto para você. Por que clamas a mim? Por que insiste em clamar a mim? Eu já te dei resposta, eu sou o seu Deus, não temo, sou contigo. Diga ao povo que marche, estende a vara, fica onde é improvável, porque o milagre é comigo. Isaac decide ficar numa terra que era improvável. De repente, eu não sei o que pode ser improvável para você. De repente, você está vivendo uma situação que o seu casamento já deu o que tinha que dar. Aos olhos das pessoas, o seu casamento já deu o que tinha que dar. E as pessoas estão dizendo, sai fora disso. Mas Deus está dizendo para você, fica. De repente, a igreja onde você está congregando, você olha e os seus olhos dizem, já deu o que tinha que dar. Mas Deus está dizendo para você, fique. De repente, na escola, no trabalho, não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei o que é improvável, o que as pessoas acham que já é impossível, que já deu, que já acabou. Mas Deus está dizendo para você, fica. Fica. Fica onde eu te disser para ficar. Faça o que eu te mandar fazer, porque eu sou responsável por aquilo que eu mando fazer. Então, o que cabe a nós é só ficar, é só obedecer. É só seguir aquilo que ele está falando. E eu decidi ficar. Eu decidi ficar com a palavra dele. Eu decidi ficar com a ordem dele. Eu decidi ficar com a palavra dele para me recomeçar. Fazer tudo de novo, né? Deixar ele fazer do jeito dele. Não me intrometer, porque cabe a mim só levantar a vara. Cabe a mim só ficar de pé em frente ao mar, mesmo com ele fechado. Cabe a mim só marchar, mesmo se o mar não se abrir. Porque cabe a nós só obedecer. E a ele, o impossível. Então, a gente precisa parar de achar que a gente não tem condições de fazer nada. Há muitas situações na vida da gente que o possível a gente também não está querendo fazer. E a gente precisa começar a fazer o possível. Aquilo que é possível, a gente precisa começar a fazer. Porque o impossível é com ele. É ele que faz o impossível. Então, é por isso que eu comecei com essa canção. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser ele controlar, só então hei de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo eu deixar no altar de Deus. Então, assim, vamos deixar tudo no altar. Tudo mesmo. E vamos decidir assim como Isaac decidiu. Ficar com o que Deus disse.
fazer o que Deus tinha dito para ele fazer. Vamos parar de ser levado pelo que a massa está dizendo. Vamos parar de ser levado pelo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Existe uma história já escrita para você. Existe um sonho já sonhado para você por Deus. E se Ele está dizendo para você ficar, é porque isso já está na sua história. Tem milagre para você, tem milagre na sua história. Você só precisa confiar. Eu sei que falando assim pode parecer, poxa, pastora, você está falando, mas... não é fácil. Não, realmente não é fácil. E eu sei bem que não é fácil. É muito mais fácil falar. É muito mais fácil vir aqui e falar. É muito mais fácil subir no altar e pregar e dizer para as pessoas ficarem com o que Deus falou. É muito mais fácil dizer que gratidão antecipa um milagre. E quando chega a hora de agradecer, a gente puxa o freio, a gente fala, uau, o que está acontecendo? Por que comigo? E tal, os questionamentos vêm. É muito mais fácil, sim, falar do que viver. E às vezes a gente fala, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, porque eu não vivo o que eu prego. Mas eu quero te dizer uma coisa que a gente precisa, ainda que você não esteja conseguindo viver, você precisa colocar em prática o que a palavra diz. E a palavra diz que você precisa crer. E que se você crer, você vai viver. Então, eu sei que muitas vezes na minha caminhada, eu preciso te contar isso, muitas vezes na minha caminhada, eu não vivi o que eu preguei, sabe? Mas eu não podia deixar de dizer que Deus faz. Muitas vezes eu preguei para pessoas dizendo que Deus liberta das drogas, tendo pessoas tão amadas da minha família ainda presa às drogas. Eu preguei dizendo que Deus era um Deus de prosperidade, que abria porta onde não tinha porta, vivendo situações de desemprego. E na minha casa as portas não se abriam. Mas a gente precisa entender que independente do que Deus fez ou que vai fazer, Ele é Deus. E a gente precisa anunciar a palavra dEle. Nós recebemos uma palavra quarta-feira que mudou a minha vida, que mexeu com a minha vida, uma palavra do pastor Giciel que dizia, onde estão os filhos de Deus? A criatura está clamando pelos filhos de Deus. Então, se você for esperar estar curado, se você for esperar estar empregado, se você for esperar estar liberto, se você for esperar o teu marido aceitar Jesus para falar que Jesus faz, a criatura que está lá fora, o homem que está lá fora vai perecer. E a gente precisa dizer que eu estou aqui, Senhor. Os filhos de Deus estão aqui para anunciar os feitos, os grandes feitos do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Então fica com a palavra de Deus. Isaac decide ficar, como eu anotei aqui, no meio da crise. Isaac fica onde Deus disse para ele ficar. Então fique aonde Deus disse para você ficar. Faça o que Deus disse para você fazer. Seja filho de Deus em meio à crise. Grita para todo mundo ouvir, eu sou filho, eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu sei onde é a solução, eu sei onde é o caminho. Por mais que a sua vida, que você ainda não esteja vivendo grandes milagres, mas você é filho de quem faz grandes milagres. Então, erga a mão, sai desse chão, ergue a cabeça, comece a marchar em direção ao seu problema. Comece a marchar em direção a esse mar que está fechado. Porque no nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse mar vai se abrir e você vai passar a pés enxutos. Não vai ter pocinha de água, não vai ter lama para você se sujar. Porque o caminho que Deus faz para o povo dele passar é um caminho limpo. Não suja pé de ninguém, não suja roupa de ninguém. O caminho que Deus vai abrir para você é um caminho limpo, é um caminho que você vai, não estou dizendo que não vai ter dificuldade, mas é um caminho que você vai atravessar e do outro lado você vai poder cantar que o Senhor é bom, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu profetizo isso na sua vida nesse dia de hoje e eu quero te deixar um convite, você que não faz parte de nenhuma igreja, que está talvez afastado da presença do Senhor, ou você que está aqui nas redondezas em Serra Dourada e de repente no domingo não tem para onde ir, eu quero te convidar para estar com a gente no domingo às 19h30, na nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, aqui em Serra Dourada, Avenida São Paulo, número 74. Eu quero te convidar a vir
adorar ao Senhor com a gente, a celebrar ao Senhor com a gente e tomar posse de que você é o Filho de Deus, que a criatura tanto está procurando, que o povo tanto está procurando respostas em tantas coisas, e nós somos a resposta que as pessoas estão procurando, porque nós temos Cristo em nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador. E nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a resposta que o mundo está precisando. Então, mais uma vez eu quero te dizer, fica aonde Deus mandou você ficar. Isaac obedeceu, se tornou um homem muito próspero. Isaac obedeceu e se tornou o cara mais rico da turma ali todo. Top das galáxias, como eu falo. Ele se tornou o cara, e o nome de Deus foi glorificado, porque as pessoas diziam, qual é o seu segredo, Isaac? E ele disse, o meu segredo foi ter ficado aonde Deus me mandou ficar. Então eu quero te dizer nessa noite, fica onde Deus te mandar ficar. E se ficar muito difícil, canta, chama a presença dele. Tem uma canção muito antiga, que eu canto com as minhas irmãs, e eu canto desde que eu era pequena, que diz assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Peça ao Senhor para fazer morada em você. Não me deixe só no caminho, ajuda-me ao céu chegar. Se Ele te deu uma ordem, Ele é responsável por aquilo que Ele está mandando você fazer. Faça como Isaac fez. Fica com a palavra dele. Fica com o que ele te mandar fazer. Faça o que ele te mandar fazer. Recomece se for preciso. Há uma canção que eu gosto muito que diz: a esperança para a árvore cortada. Ainda que na terra envelheça a raiz, há um rio cujas correntes elas vão irrigar essa raiz. E a esperança. E eu posso te dizer que muito em breve eu vou poder vir aqui dar o testemunho e dizer para você, eu não disse que havia esperança, eu não disse que valia a pena ficar onde Deus tinha dito que era para ficar, eu não disse que valia a pena ficar com o improvável. Quanto mais improvável for a sua vida, quanto mais improvável for o milagre que você está esperando de Deus, mais vai ser glorificado o nome do Senhor. Então não tenha medo do problema. Se o problema for muito grande, é porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida de maneira abundante, de maneira muito grande. Então, corra para os braços de Deus e fica com Ele. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu posso orar? Quero orar com você. Tem tanto tempo que a gente não ora aqui por aqui, e eu sei que amanhã algumas pessoas também vão ver esse vídeo, e eu quero orar. Porque eu tô com meu coração cheio de graça, eu tô com meu coração cheio de agradecimento. E a minha oração hoje é por isso, porque o amor do Senhor, Ele me alcançou de uma tal maneira, por várias vezes, em várias situações. Mas nesses últimos dias, o amor de Deus me salvou, o amor de Deus me alcançou, o amor de Deus me libertou, o amor de Deus me renovou. E o amor de Deus me mostrou que eu não estou só. Então, meu coração está cheio de gratidão, como o salmista diz. Eu tenho tantas bênçãos, quantas bênçãos para contar. São inúmeras as bênçãos que eu tenho para contar. Uai, mas pastora, já está vivendo? Sim, porque eu não preciso ver. Eu só preciso crer. E eu creio que elas já estão aí. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses dias, por essa semana, por esses últimos acontecimentos que o Senhor tem feito nos últimos meses, nos últimos dias, nas últimas horas, por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida, na minha igreja, no meu ministério, na vida dos meus amigos. Senhor, a gratidão me define nesse momento, e eu quero profetizar nesta madrugada para algumas pessoas que por algum momento podem estar como eu estava, Senhor, sem esperanças, desmotivadas, achando que realmente tinha feito tudo errado, que não ia dar certo e com vontade de desistir, Senhor. Assim como Isaac olhou para aquela terra que não produzia mais, aquela terra que havia fome em todos os lados. E ele também teve vontade de ir embora, mas ele ficou com a palavra do Senhor. Deus, faça-nos ficar com a Tua palavra, que a gente abra os nossos olhos espirituais, que o nosso coração entenda que do Senhor venha a solução e a resposta para todos os nossos problemas. Senhor, arranca de nós toda incredulidade, arranca de nós todo medo, Senhor, todo medo de recomeçar, todo medo de voltar para os Teus pés, todo medo de reconciliar, de reconhecer que está errado, todo medo de reviver.
Arranca de nós, coloque em nós um espírito humilde, coloque em nós, Senhor, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, porque a tua palavra diz que o coração quebrantado, Senhor, não rejeita. Faça-nos esquecer as más notícias. Senhor, faça com que a gente só se lembre, ó Deus. Traga a nossa memória através de sonhos, através de amigos, através de conversas aleatórias, milagres que nós já vivemos, coisas que nós já vivemos no passado. Senhor, Isaac, ele só ficou porque ele se lembrou que o pai dele também passou necessidades, que na terra que Abraão estava também teve fome, e ele sabia que o Senhor era Deus. Senhor, tantos outros profetas já passaram por situações na tua palavra, e eles sabiam quem era o Senhor e por isso obedeciam. Deus, muitas vezes nós te desobedecemos, Senhor, porque nós nos esquecemos por alguns minutos de quem o Senhor é. Então não nos deixa, Senhor, esquecer quem tu és, e tudo que tu podes fazer por nós, tudo que o Senhor já fez, Pai. Senhor, não nos deixe esquecer que o maior milagre nós já recebemos, que foi o Senhor ter entregado Jesus na cruz por nós e ter nos dado o presente da salvação. Esse é o nosso maior milagre. Não nos deixe esquecer isso. Não nos deixe te procurar somente por motivações do que o Senhor pode nos dar, Senhor, mas que a nossa maior motivação seja estar aos teus pés pelo que o Senhor já fez por nós, pela salvação e pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor que me alcançou mais uma vez, pela tua misericórdia que se renovou sobre a minha vida e pela tua graça que foi derramada sobre a minha casa mais uma vez. Assim eu oro e agradeço também pela vida dos meus amigos e irmãos, que eu sei que em nome de Jesus vão viver milagre. Eu sei disso e eu profetizo sobre a vida deles. Milagres sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Deus te abençoe com toda sorte de bênção na tua casa. E se você olhar para o lado e não tiver nada, lembra, se você não tiver nada, eu sei que você tem uma promessa. E quem tem promessa tem tudo. Porque quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. E nunca se esqueça que gratidão antecipa mesmo o milagre, viu? Quem agradece, recebe. A gratidão, ela estica a graça e a graça chega até nós, nos alcança e a gente vive de milagre. Então é isso aí, quanto mais improvável for, mais Deus vai se manifestar na sua vida. Deus te abençoe, deixa eu orar mais um pouquinho, porque meu coração tá cheio de vontade de ficar sós com o Pai, mas eu tinha que compartilhar um pouquinho disso com você, amém? Mas daqui a alguns dias eu volto para contar mais um pouquinho de milagres e milagres que Deus está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Deus te abençoe hoje e sempre. Ó, não se esqueça, tem culto na igreja no domingo às 19h30, o culto gratidão. E amanhã, se você estiver de bobeira e à noite não tiver nada para fazer, vai ter uma feijoada na nossa igreja, né? A gente está vendendo os ingressos, vai ser à vontade e tudo, mas a gente está vendendo os ingressos a R$15, para ajudar nas despesas da igreja mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar que essa feijoada é para ajudar nas despesas da igreja, né? Nesse momento de dificuldade que a gente está passando. Então, se você tiver de bobeira amanhã em casa, dá uma passadinha lá. A feijoada vai ser muito boa, vai ter refrigerante doce, vai ter um monte de coisinha lá. E vai ter também um karaokê que os jovens estão montando. Vai ser uma noite bem agradável. Então, não fique em casa de bobeira e vem compartilhar com a gente, venha para esse momento de comunhão, tá bom? Ó, beijo no seu coração, gratidão antecipa o milagre hoje e sempre. Tchau, tchau.